Boa noite, tá gravando já, viu? Boa noite. Quem quer fazer a prece inicial? Ricardo, você faz, Ricardo? Faço. Ok, pois vamos aquietar o nosso coração e muita alegria e de inspiração aos bons espíritos para que possamos realizar um estudo com muito proveito, com muita luz para as nossas vidas. Que o bom Mestre Jesus e os bons espíritos trabalhadores da sua seara nos iluminem nesta noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meu irmão. Fernando, tu vai botar a apresentação? Consegue botar aí? Quer o livro? Deixa eu tentar fazer. Tenta botar a apresentação, que eu, enquanto isso, eu vou tentar botar lá na Google Classroom. Peraí, ver se eu consigo aqui, peraí. Bota a apresentação aí, bota em PDF mesmo, é o jeito. Porque o meu, quando eu boto a apresentação, fica super lento. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto. Cadê? Pode iniciar, Fernando. Enquanto você inicia aí, eu vou... Eu posso começar a leitura, meu irmão? Pode. Tu consegue botar a apresentação? Eu te mandei em PDF. Tu consegue botar? Não, consigo não. Meu Vai celular porque a internet tá agora. Clica em cima. Vou ensinar aqui. Clica em cima. Clica em cima do arquivo. Aí tu vai aqui embaixo. Aqui embaixo tem a apresentação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar o chat. Ó, apresentar agora. Deixa ele aberto. Agora que eu tive uma ideia. Deixa ele aberto, certo? Pois coloca pra mim. Abre ele aí, que eu vou porque não vai aqui. Não, coloca pra mim, que a Elisângela eu vou tentar colocar então. A Elisângela tá com o meu celular. Tá certo, peraí. Eu estou tentando fazer aqui só um procedimento bem rápido, peraí. Ver se eu consigo aqui, peraí. Porque eu não me toquei para isso. Mas se tu quiser, deixa eu ver aqui se está aqui, peraí. Rapaz. Agora, rapaz, peraí, eu errei bem aqui, peraí. Fernandes, vai apresentando aí. Pode começar. Okay, eu vou tomar uma providência aqui, ver se eu consigo já apresentar, mas começa a ler. Pode começar. Olha, continuando, né? Vamos continuar. Entendeu? Comentários sobre os mistérios do Espiritismo. Nós fizemos o primeiro, o segundo... É março, mês de março. E vamos... É um parágrafo anterior a começar o terceiro. A instalação de uma doutrina chamada regenerar o mundo não pode ser obra de um dia. E a vida de um homem não bastaria para isso. Primeiro, é preciso elaborar os princípios ou, se quiser, confeccionar o instrumento, depois limpar o terreno dos obstáculos e lançar os primeiros fundamentos. Que fariam esses espíritos na Terra durante o trabalho, de certo modo material, de limpeza? Sua vida se consumiria nessa luta. Assim, eles virão, mais utilmente quando a obra estiver elaborada e o terreno preparado. A eles, então, incumbirá pôr a última demão ao edifício e o consolidar. Numa palavra, fazer frutificar a árvore que tiver sido plantada. Mas, enquanto esperam, não estão inativos. Dirigem os trabalhadores. A encarnação não será, pois, senão uma fase da sua missão. Só o Espiritismo podia fazer compreender a cooperação dos espíritos da erraticidade numa obra terrestre. Comentários.
Pronto, comentário, gente. Começa com você, Ricardo, por favor. Estou tentando aqui resolver isso aqui. Ricardo? Oi, é bem interessante, porque assim, a importância de um trabalho desse, né? Porque ele diz assim, não é uma obra de um dia, e realmente não é para ser. Um trabalho que vem trazer mudanças para a humanidade, ele tem que ser bem elaborado, com muito tempo, com muito critério. Porque, como vem a ser uma verdade, se tiver erro, deixa de ser verdade. Porque deixa de ser revelação de Deus se tiver erro. Deus não erra. Então tem que ser um trabalho muito bem feito, né? E deu para entender que primeiro tem que ser feita essa base de lançar, né, os princípios, né? E ele usa o termo limpar o terreno, ou seja, preparar toda a ambiência para poder eles fazerem a demão final, ou seja, o fechamento através da encarnação. É muito interessante porque ele não usa a palavra reencarnação. Ele usou aqui encarnação, ou seja, dá para entender que são messias que ainda não encarnaram no nosso planeta. Né? Pode ser também entendido dessa forma. Porque ele poderia ter usado reencarnar. Então, se ele usou encarnar, bom, foi o que eu entendi. Então, dessa forma, o Espiritismo, somente ele pode fazer compreender isso daí. Por quê? Porque uma das bases da doutrina é a comunicação com os espíritos. Isso aí já é fato. Então, é a base científica da nossa doutrina, da doutrina consoladora. Então, só o Espiritismo pode explicar realmente essa interação, essa cooperação entre os dois planos. Então, em síntese, é que os messias já podem estar atuando na espiritualidade e deve ser assim, porque a existência de um seria consumida se ele viesse na prática para fazer essa limpeza do ambiente. É isso. Juliana, por favor. Eu não entendi muito, Oliva. Oliva, não entendi. Tudo bem. Fernando, então fecha aí, por favor, Fernando. Quase conseguindo aqui. Fecha aí a explicação. É interessante aqui. Estou quase fazendo a portada. Ele faz uma pergunta interessante. Que fariam esses espíritos na Terra durante o trabalho, de certo modo material, de limpeza? Sua vida se consumiria nesta luta. Assim, eles virão mais utilmente quando a obra estiver elaborada. Olha, tudo que já foi plantado, porque a gente sabe que o caráter de uma revelação é a verdade. Uma vírgula que falta, alguma coisa que mudar, deixa de ser uma revelação. Então, todos esses irmãos que vieram, todos esses messias, esses profetas que passaram na Terra, foi edificando tudo isso. E pergunta se esses irmãos lá no plano espiritual não fazem nada. Fazem sim. Com certeza. Ele diz aqui, ele é bem claro quando fala isso aqui. Eles virão quando a obra estiver elaborada e o terreno preparado. A eles, então, incumbirá por a última demão do edifício e o consolidar. Numa palavra, fazer frutificar a árvore que tiver sido plantada. Então, vai fazer essa doutrina ir adiante, e entrar por todas as áreas da inteligência humana, entendeu? E preparar a humanidade, entendeu? Para colher todos esses frutos dessa árvore bendita. Ele ainda fecha aqui ainda, só o Espiritismo podia fazer compreender a cooperação dos espíritos da erraticidade numa obra terrestre. Quer dizer, só a doutrina poderia nos fazer compreender o trabalho magnífico
dessas entidades, entendeu? Que dirigem toda essa obra, essa implantação de todo esse sistema que a gente tem hoje, entendeu? É isso. Então eles virão quando o terreno está todo preparado, está tudo pronto, entendeu? Como a gente viu que João Batista disse, eu vim preparar o caminho para que o mestre viesse. Tá certo? Ele deixou isso bem claro. Eu vim preparar o caminho. Quer dizer, o que muitos estão fazendo aqui na Terra é preparando esse terreno. Entendeu? Porque ele disse mesmo, quando essa árvore, essa semente estiver plantada, que germinar, eles vão vir para fazer ela prosperar e ir adiante. É isso, é o trabalho desses messias, entendeu? Eu acredito que seja esse. E Kardec explica bem direitinho isso aqui. Ok? Vocês estão vendo a apresentação? Pronto. Vocês estão vendo a apresentação? Estou vendo, meu irmão. Estou vendo. Sim. Muito bom. Sim, amigo. Peraí, que eu fiz um negócio aqui deu errado. Peraí. Deixa eu digitar aqui. Pronto. Estão apresentando, né? Eu fui mexer aqui no computador, mas deu errado. Peraí, para ver se eu consigo corrigir. Pronto, eu acho que ficou... A minha tela ficou meio doida aqui. Mas dá para ler, Juliana? Deu, ficou bonito. Agora bom. saiu. Saiu? Você tirou, meu garoto. Faça isso não. Erro meu aqui, eu fui mexer. Coloque aí, Coloque aí, meu amigo. Tá bom, é porque eu não vejo, já que a questão toda que eu não faço ver. Estamos melhorando, né? Graças a Deus. Peraí. Ainda bem. Peraí que eu errei aqui, eu fechei, foi tudo. Peraí. Você está começando a tomar gosto, viu? Meu Deus do céu. Peraí. Olha. Pode continuar, Fernando. Pode continuar. Oi? Nós vamos entrar agora. Fernando, só um minuto. Pode continuar aí. No terceiro item, viu? Vai dar certo agora. Pronto, eu estou só corrigindo aqui. Então começa a ler que eu já chego junto. Pronto, vamos lá. Peraí, além disso, perguntaram se não seria para temer que o anúncio desses messias não tentassem alguns ambiciosos que se atribuiriam pretensas missões e realizariam esta predição. Haverá falsos cristos e falsos profetas? A resposta disto é muito simples. Está inteirinha no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lendo esse capítulo, vê-se-á que o papel do falso Cristo não é tão fácil quanto se poderia supor, porque aqui é o caso de dizer que o hábito não faz o monge. Em todos os tempos houve intrigantes que se quiseram fazer passar por aquilo que não eram. Sem dúvida, podem imitar a forma exterior, mas quando se trata de justificar o fundo, sucede com eles o que se dá com o jumento vestido com pele de leão. Vamos comentar esse parágrafo. Pronto, acho que agora foi. Ok. Bora lá. Seu Fernandes. Agora deu Sim, certo. minha filha. O senhor falou, eu não sei se eu entendi, um jumento na pele de leão? Sim, é bem aqui no final. Bem aqui no final do parágrafo. Tá aí, já está na apresentação. Entendeu? Juliano, está na apresentação. Ele não faz com um lobo com a pele de cordeiro, ele fez aqui, ele falou aqui diferente. Sucede com eles o que se dá com o jumento vestido com pele de leão. Está na tela, Fernando, só está na tela já, que tu está falando. Tá miudinho, Olívia, eu não enxergo nada. Não estou vendo nada. Foi mal. Foi a primeira vez, pronto. A resposta disso é muito simples daqui.
Pronto, tá muito bom isso aqui. A resposta disso está muito simples e tudo, mas não tem aqui. É bom ter um item. Tem um negócio aí para você aumentar isso aí, Olívio. Peraí, vou tentar aqui dar um Ctrl mais. Peraí, só um segundo, é porque o erro foi meu mesmo. Peraí. Calma, meu garoto. Aumentou? Aumentou? Estão vendo Ah, agora? aumentou. Agora nossa irmãzinha vai conseguir ler. Juliana? Juliana, tá conseguindo ler, Juliana? Só um minuto que tô. Peraí, eu sou Pronto, é porque cega. Juliana, nessa época aí, por aquelas bandas, existia muito jumento, né? E também existia leão. Então eles acharam mais fácil na época usar justamente essa comparação, entendeu? Usaram mais fácil. Mas tanto faz ser um jumento ou um carneiro, o entendimento é o mesmo, né? É de você querer se passar por uma coisa que você não é. É isso que ele quer dizer aqui. Agora eu tô vendo. Tá Ricardo, ótimo, viu, parabéns. Joia. Não está perfeito não, porque foi a primeira vez, eu acho que eu tenho que dividir mais. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Com o Fernandes fecha. Ele fecha, eu fecho junto com ele. Quer comentar alguma coisa, ou Ricardo? Sim, sim. Kardec se preocupou com essa informação, né, diz, quando se pronunciasse esse aparecimento, essa vinda, esse anúncio dos Messias, iria propiciar realmente o aparecimento de falsos profetas. Isso sempre ocorreu, né? Porque tem sempre os aproveitadores. Mas ele chama a atenção porque no capítulo 21, ele é dedicado, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é dedicado a essa questão, né? Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Então, mas ao mesmo tempo ele faz essa observação. E o cara pode até enganar por algum período, mas não vai enganar o tempo todo, porque a qualidade das suas obras, desse que é falso, ela vai ter contradição e ele vai se revelar a partir disso daí. Então, os Messias, eles não erram, porque eles não têm como errar. Nós já estudamos aqui, pelo nível que eles alcançaram, são mais próximos de Deus, eles não vêm aqui para errar. Então, qualquer um que tenha usado, que tenha anunciado, que tenha recebido essa missão, vai se contradizer no seu trabalho. Então, não tem como esses falsos profetas, o véu cairá diante das suas obras incoerentes e de baixo valor moral. E a gente hoje está vendo isso, né? Quantos profetas estão caindo que se dizem ser enviados de Jesus, né? Do Messias? Uhum. Exatamente. O que é que eu entendo? Aí o Fernandes fecha. Eu entendo que nenhum Messias ou Espírito Superior vai ficar dizendo: olha, eu sou Espírito Superior, olha, eu sou isso. E isso já iria contra justamente de uma de suas virtudes, que é a humildade. Você já viu um Cristo, ou um Cristo, ou Francisco de Assis, ou Chico Xavier, Divaldo, olha, gente, eu sou uma pessoa humilde, gente, eu sou uma pessoa boa. Eles jamais falariam isso, porque dentro deles está embutido o quê? A grande virtude da humildade. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Ela não é a principal, que é a principal o quê? A caridade e o amor. Mas ela é a mãe de todas as virtudes. Sem essa primeira virtude, que é a humildade, as outras não prosperam. Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa dizendo muita coisa, eu sou um cavaleiro do Cristo, rapaz, você fica logo desconfiado. Eu desconfio logo. Eu fico logo de cabelo em pé, porque para mim não é assim. Fernandes, por favor, feche, meu amigo. Irmãos, interessante, vocês falando aí, eu me lembrando daquele Cristo que apareceu aqui no nosso país, dizendo que era
à volta de Jesus, entendeu? E andava com um bocado de mulher, entendeu? Ninguém nunca mais ouviu falar nesse homem. Porque é falso, vai por terra, acaba, não tem isso, não tem essa não. É como o Zé Ricardo falou, um Messias, ele não tem por que errar, certo? É uma entidade, é um ser muito próximo de Deus para estar errando, ele vem pronto, não tem essa não, entendeu? Como ele diz que, olha, ele mostrou fez uma comparação assim tão forte, até a Leonina falou, entendeu? Do jumento numa pele de leão. Quer dizer, olha o absurdo que é. Você fazer um jumento parecer com um leão é muito complicado, entendeu? Então, por mais que você tente, você não vai conseguir. Até que ponto ele vai sustentar aquela mentira? Entendeu? Ele vai se contradizer em todos os momentos da vida dele. Porque ele realmente não é aquele que diz ser. Isso aqui é claro, entendeu? Tá certo? Uhum. Fernandes, tu vai só dando uma olhada na apresentação, deixa eu ver como é que está a apresentação. Aí, deixa eu ver aqui, para mim não se perder, porque nós estamos bem aqui, né? Ó. Agora vem o diz né, o bom senso. Tá aqui, diz o bom senso. Pronto, eu parei aqui no leão, tá aqui o leão bem aqui. Pronto. Diz o bom senso. Não, tá bom, então eu peguei. Eu vou só subir um pouquinho, porque a Juliana veio, pronto. Deixei acho no ponto. Tá? Então bora lá. Estou lendo aqui, vai, eu estou acompanhando. Diz o bom senso que Deus não pode escolher seus messias entre espíritos vulgares, mas entre os que sabe capazes de realizar seus desígnios. O que pretendesse ter recebido tal favor, deveria então justificá-lo pela eminência de sua capacidade e de suas virtudes, e sua presunção seria primeiro desmentido dado a essas mesmas virtudes. Que diriam de um versejador que se desse como príncipe dos poetas, dá-se por Cristo ou Messias, seria dizer-se o homem mais virtuoso do universo. E não se é virtuoso quando não se é modesto. É verdade que a virtude é simulada pela hipocrisia, mas há uma coisa que desafia toda imitação, é o gênio, porque deve afirmar-se por obras positivas. Quanto à virtude é fachada, é uma comédia que não se pode representar muito tempo sem se trair. Na primeira linha das qualidades morais que distinguem o verdadeiro missionário de Deus, deve-se colocar a humildade sincera, o devotamento sem limites e sem segundas intenções. O desinteresse material e moral absoluto, a abnegação da personalidade, virtude pelas quais não brilham nem os ambiciosos, nem os charlatões, que antes de tudo buscam a glória ou o lucro. Pode ter a inteligência e dela precisam para vencer pela intriga. Mas não é essa inteligência que coloca o homem acima da humanidade terrestre. Se o Cristo voltasse a encarnar na Terra, viria com todas as suas virtudes. Se, pois, alguém se desse por ele, deveria igualá-lo em tudo. Uma só qualidade de menos bastaria para desmascarar a impostura. Ok, Fernandes, ok. Ótimo. Vamos comentar agora essa parte a partir do disco. Ricardo, você começa, por favor? Sim. Como o Fernandes deu, né? A escolha de Deus é perfeita, né? Ela é infalível.
Então, não podia ser de outra forma, porque Deus é a própria sabedoria. Então, aquele que disser que recebeu essa missão, como você falou, Olívio, basta ele dizer que é o tal. Então, ele já caiu por conta da modéstia, né? Dessa falta dessa virtude, né? Então, interessante aí que ele faz um resumo, ele diz, em primeira linha, as qualidades morais que distinguem o verdadeiro ensino. Se tem primeira, ele botou só algumas, né? Porque se tem primeira, tem outras linhas ainda de qualidades. Mas ele resumiu aí nessas qualidades que o nosso irmão Fernandes leu, né? Envolve a humildade sincera, e tudo mais. E ele chama a atenção aqui para um ponto, se o Cristo voltasse a encarnar na Terra, viria com todas as suas virtudes, né? E não podia ser diferente, porque um Cristo, se ele já tem todas aquelas virtudes, se ele vier, ele vem completo com essas virtudes, né? E aí ele diz, se pois alguém se desse por ele, deveria igualá-lo em tudo, correto. Uma só qualidade a menos bastaria para desmascarar a impostura. Então é justamente nisso aí que o falso profeta ele cai, porque ele não tem as virtudes, né, iguais a Jesus, por exemplo, o nosso Cristo. Então ele cairia pela sua imperfeição, porque o Messias ele já é perfeito. Então, ele não traria nenhuma imperfeição. Ele seria desmascarado pelas suas obras, que eram obras falsas, né? Era isso que eu tinha a comentar. Microfone, Olívio. Gente, desculpe. Juliana, por favor. Eu esqueço de ligar e desligar. Assim, eu leio esse texto, e eu fico pensando, meu Deus, será que Jesus vai voltar mesmo? Vai passar por tudo que ele já passou, né? Porque as pessoas, não sei, eu acredito que não vão acreditar novamente, né? Porque ele era tão correto, tão digno e sofreu tanto. Ele mostrou com os ensinamentos dele tantas coisas importantes e ninguém valorizou. Eu fico meio assim. Eu só sei dizer isso, gente. Eu não sei nem o que dizer. Eu vou, antes do Fernando, vou comentar um pouco. Gente, é o seguinte. Eu entendo, Juliana, deve vir, pelo que a gente já leu, né, Fernandes e Ricardo, que deve vir um outro Cristo. Mas também eu entendo que ele não vai passar, claro que vai ter dificuldade, mas ele não vai passar pelas mesmas perseguições, mesmas dificuldades. Se tiver, para mim, vai ser bem menor. Porque hoje, eu estava até conversando outro dia no NEP lá, Antônio Carlos, a gente está dizendo, nós não somos como há 2 anos atrás, nós melhoramos um pouco, viu, Juliana? Mas, logicamente, nós não chegamos ainda naquele patamar que o Cristo desejaria para todos nós. Nós ainda temos muita iniquidade dentro do nosso coração, dentro das nossas ações. Mas, dentro disso, levando em consideração que tudo que nós estamos passando, que não é uma coisa local, mas é uma coisa global, e que as pessoas realmente estão assustadas, elas estão assustadas, tentando repensar a vida. Então, dessa forma, eu entendo que o mundo hoje está muito melhor preparado do que estava 2 anos atrás, quando receberam o Cristo. Sendo assim, eu entendo que ele vai vir, se já não estiver aqui, né, Fernandes? Para justamente conduzir essa barca, essa condição que é de muito estresse que estamos passando. Tem muita pessoa doente. Então, eu entendo que agora, quando ele vier, ele não vai, esse novo Cristo, ele não vai passar pelas mesmas coisas, entendeu? Gente, eu esqueci. Conceição, eu esqueci de você. Por favor, comente. Você chegou a ler? Eu tenho a ideia diferente de vocês. Eu sou sempre o contrário, Porque eu estava assistindo o Jorge Medeiros, não sei se você conhece o palestrante Jorge Medeiros.
eu fui procurar os Messias, né? O Messias do Espiritismo. Então, quase todas esse pessoal que faz aí, sem ser os conhecidos, sem ser Haroldo Dutra, sem ser os mais comuns. Então, ele disse que não aconteceu a história do Messias. Podia acontecer, porque foi o Erasto que disse, e ele disse que ia ser agora, ou antes, esses anos depois, né? Eu acho que nos 20. E não aconteceu. E ele disse que a ideia que a gente tem, como a gente vem da Igreja Católica, é que Messias deve ser um santo, deve ser tipo Jesus e outra coisa. Ele acha que o único Messias do Espiritismo que veio foi Allan Kardec. E que, se vier algum, não vai ser um Jesus, vai ser algumas pessoas como nós, só que muito mais à frente espiritualizado e que vai levando a gente e nunca vai dizer que é o Messias. Ele acredita que Jesus não vem mais. E que nós temos a ideia de Messias da Igreja Católica, que tem que acabar com essa história de Messias de Igreja Católica. E o Messias que Jesus... Isso foi o que ele falou. E aí eu fui procurando. Não, bora lá começar sobre isso. Primeiro, o Messias que veio, que é Jesus Cristo, primeiro que ele não era de igreja nenhuma. Primeira coisa. Mas ele diz que a ideia que a gente tem é aquele tipo que vem de Jesus. Eu estou comentando agora. O que ele fala é o que ele fala. Eu posso estar errado? Posso. Mas ele também pode estar errado. Primeiro, então o Messias, quando veio, Jesus Cristo, ele não veio para a igreja católica, ele veio para todos nós e até hoje está com todos nós. Ponto 2. Eu acho que é falta de conhecimento dele achar que Kardec era um outro Messias. O que a gente tem lido aqui... Não, o outro Messias do Espiritismo. Mas nem tivemos Conceição, nós não chegamos nem a conversar em momento nenhum. Até citado. Quando a gente fala em Messias, é o Messias que vem para o planeta. Porque quando a gente faz associação com o Espiritismo, que a gente entende também que o Espiritismo, por ser a doutrina formada por 3 pilares, ela vai estar à frente das outras religiões, porque é justamente a doutrina que mais esclarece. Eu não conheço nenhuma filosofia na Terra que seja tão esclarecedora como o Espiritismo. Então, o Messias, ele não vai vir com o Espiritismo, na realidade, ele vai vir com o mundo. Agora, ele deverá usar os conhecimentos espíritos, que é justamente... Quem foi que trouxe os conhecimentos espíritos para o mundo? O próprio Cristo coordenou todo esse projeto da doutrina espírita, o próprio Cristo, acompanhado por quem? Só por quem? Por São Luís, João Evangelista, Hahnemann, Fenelon, quem mais? E vários outros espíritos, Erasto, e vários outros espíritos. E Kardec, jamais, no meu entendimento, é um Messias. Na realidade, eu entendo que Kardec é um ministro do Cristo. Entendeu? Então, os ministros do Cristo não são Messias, são ministros, são espíritos superiores. Tem até no começo do nosso estudo aqui, a gente estudou, porque eu sou muito de memória, mas está lá anotado, eu já botei todo o estudo lá que a gente anotou lá. Eu já botei quem eram os espíritos superiores. Então, primeiro, eu acho que ele está enganado. Eu posso estar enganado, mas no meu entendimento eu não estou. Mas posso estar enganado. Eu entendo que o Messias, como Cristo esteve na Terra, foi o Cristo. Eu entendo também, em função de tudo que a gente vai ter que superar, caminhar, eu não vejo problema nenhum vir um outro Messias. E não é um Messias, a gente fala aqui, não é Messias católico, eu acho que ele está completamente enganado, não está lendo. Porque, não, mas ele fala do Messias, do Erasto, diz que era nesses anos vindouros, né? Não, eu sei, mas o vindouro ali, eu acho que é nessa época, porque naquela época não tinha necessidade de aparecer. O Espiritismo está sendo criado, veio agora o Chico. Agora, nessa época de pandemia, eu entendo que vai ter a necessidade realmente de um Messias para nos conduzir, revigorar nossa fé, nossa esperança no futuro. Porque esse momento que nós estamos vivendo é o momento mais difícil do planeta Terra, porque é uma coisa global, entendeu? Essa pandemia... E não vai parar por aí, porque pelos cálculos começou em 2015 e vai parar em 2057. Então, teremos ainda 37 anos de muitos desafios. E nesses desafios aí vamos precisar de líderes. Por exemplo, o Papa Católico é um líder?
mas vai ter que aparecer outros líderes. E provavelmente ele vai usar as bases espíritas, que são realmente as maiores bases, para levar isso à frente. O entendimento é esse, entendeu? Uhum. Pois é, mas dê uma olhada no Jorge Medeiros. Não sei se você já ouviu falar. Não, eu vou lhe confessar uma coisa. Para mim, hoje, o Haroldo Dutra Dias é o Chico Xavier das palestras. Uhum. Não vou dizer que era certo, não, mas eu entendo que aquele homem lá, ele veio com a missão das palestras. Por quê? Hoje não tem mais necessidade de estar escrevendo os livros. A maneira mais abrangente tem que se falar com as pessoas é pelas palestras. Entendeu? Pelas palestras. Tudo que ele fala é conhecimento de casa. Só um minutinho. Quando você vai assistir a palestra do Haroldo, se você não tiver um caderno na mão, uma caneta, você perde muita coisa, entendeu? Eu nem sei quem é esse Jorge Medeiros. Eu posso até dar uma olhada depois, mas... Jorge Medeiros. Eu fico com o Haroldo, fico com o Arthur e outros palestrantes que, para mim, tem uma... não é que ele desmerecesse o Jorge Medeiros, não, mas, para mim, ele tem uma base muito boa pelo nível de conhecimento das palestras dele. Porque, quando ele vai lá, ele vai citar uma coisa, ele cita, como eu vi outro dia, acho que o Haroldo, o Arthur, citou 6 ou 7 mensagens de cabeça, citou e é isso. Então, a gente percebe que ele tem conhecimento embasado, entendeu? É porque, Olívio, quando eu vou ler uma coisa, eu procuro em todo canto sobre aquele assunto. Aí eu encontrei esse rapaz e ele fala assim como se ele realmente conhecesse a coisa, né? Por isso eu digo, dê uma olhada. É Jorge Medeiros. Às vezes a gente... Não, eu entendi. Quando eu vou fazer uma pesquisa, eu pesquiso em vários artigos. Entendeu? Mas assim... Oi, pode falar. Vai lá, Fernando, comente. Meu irmão, aqui nesse estudo foi perguntado se o Messias era Jesus. Ele disse que não necessariamente. Entendeu? Não era necessário ser Jesus, entendeu? Mas são espíritos muito evoluídos. Espíritos, assim como o Ricardo já falou, próximo de Deus. Entendeu? Próximo de Deus. Outra coisa, vocês lembram que quando Jesus chegou, começou a sua missão, os apóstolos já tinham chegado antes. Me diga uma coisa, qualquer um de vocês aqui, eu chegasse para qualquer um de vocês, vocês não sabem nem quem sou eu. Zé Ricardo, larga tudo que você está fazendo e me siga. E ele largava tudo e me seguia. Existia uma identificação entre essas entidades. Não é à toa, não. O outro estava pescando, pode largar isso aí e venha comigo. Ele largou tudo e foi ser pescador de homens, de almas. Eu gostaria de fazer um comentário. Aquilo que ele fala aqui, que ele vem para preparar o terreno, na edificação, e ele vem fechar tudo isso aí. A função de um Messias é essa. Entendeu? Olha, às vezes a gente pensa que sabe uma coisa e às vezes fala uma coisa sem pensar. Eu nunca esqueci, Olívio, daquele rapaz que fez uma palestra e disse assim, olha, Jesus falhou em sua missão. Eu perguntei onde foi que ele falhou, meu irmão, me aponta aí uma. Só uma, que eu me calo. Eu digo, cuidado com o que você está falando, meu irmão. Às vezes a gente pensa que só tem leigo. E às vezes tem um senhorzinho ali no cantinho que sabe tanta coisa, lê tanta coisa, analisa tanta coisa. Porque você estudar uma coisa e você fazer uma reflexão daquilo que você está lendo. Olha, esses falsos profetas, esses falsos cristos, estão jogando muita obra por aí. Se você não tiver uma base sólida, você vai se perder. É por isso que Kardec pede que a gente passe tudo pelo crivo da razão. Não é porque por isso é que eu fui procurar. Pois é, não é porque seu fulano de tal disse isso e tudo que a gente vai acreditar, não. Vamos analisar. Eu não estou acreditando, eu estou jogando para vocês, para que vocês, que são os líderes aí examinem, né? Não somos líderes, não. O importante é que o Kardec é muito sério. Você lendo uma obra, estudando uma obra dessa, você vê quanto ele é sério.
foi falado lá em fevereiro. Ele vem aqui analisar ponto por ponto aqui no mês de março. Aquela informação que foi dada lá em fevereiro. Vocês estão vendo como ele é sério. Entendeu? Então eu acho que para se falar, se questionar o que Erasto ou esses irmãos tão evoluídos que tem aqui nós temos aí na nossa doutrina, a gente precisa ter uma base muito segura para dizer isso. Certo? Pode falar, gente. Posso fazer um comentário? O Haroldo Dutra, depois que eu sempre já ouvi as palestras dele, tal, mas eu passei a ver de outra forma a partir do nosso estudo, quando o Olímpio levantou essas questões e tal, ressaltando, e eu passei a me interessar mais. Tá? Ele fala que a revelação, ela tem fases. Então, a primeira revelação que foi por Moisés, ela não ficou fechada. Ela foi a primeira fase. A segunda foi a de Jesus. A terceira fase da revelação de Deus para a humanidade aqui terrestre foi a doutrina espírita. Então, se nessa linha, as fases vão acontecendo de acordo com a evolução da humanidade. Então, ninguém sabe quantas fases, né, teremos, a humanidade vai presenciar daqui para frente. Né? Então, assim, outra questão que eu vejo, foi muito boa essa colocação da Conceição. A Conceição eu a conheço e ela gera muita polêmica boa, para a gente aprofundar nele. Então é o seguinte, com relação a esse prazo, a gente abriu a leitura hoje, e o nosso irmão Fernandes leu aí, que uma obra dessa não é obra de um dia. Então, nós não temos um prazo. É muito complexo. Para você vir para fazer um trabalho desse de mudança na humanidade, tem que ser por muito tempo. É um trabalho bem feito. Né? Então, e outra coisa, nós estamos estudando a Revista Espírita, que eu acredito que um percentual muito pequeno dos espíritas aqui no Brasil estuda a Revista Espírita. E essas pessoas, cujas mensagens nós estamos lendo, são os mesmos espíritos que estão nas obras da codificação. Né? Então, sob a coordenação de Kardec, então, para mim, é o que vale. É o que está valendo, muito para valer. Eu queria... Deixa ele terminar, Conceição. Deixa ele terminar, Conceição, por favor. Deixa ele terminar. Aí eu queria dizer o seguinte, assim, que dizer que, como esse palestrante fala, que o Messias é o Kardec, eu acho que ele está um pouco equivocado nessa interpretação. Porque o Messias estaria escrevendo para ele mesmo, e Kardec, ele abre aí, até o nome dele ele mudou, usou um pseudônimo, porque ele não tinha nenhum interesse nisso daí. E a gente vê que essa revelação, ela não é personalizada. A gente já discutiu. Ela não é circunscrita a Kardec. Ela pertence aos espíritos com a participação inteligente dos homens, dos médios, e de todos que participaram da codificação. Então, eu volto a dizer assim, que eu hoje, com esse estudo, com o que a gente está vendo, eu ficaria muito tranquilo em não acreditar ou de fazer uma crítica nesse tipo de comentário, de afirmações. Porque para mim, eu tenho por base a doutrina, a codificação, porque ela é a base de tudo. Então, fugindo dela, a gente tem que fazer o que o mestre Kardec diz. Tem que ter o crivo muito forte da razão em cima de determinadas situações. Porque os falsos profetas, eles estão presentes em todas as vertentes. São nos livros, são nas palestras, são em tudo. Não estou dizendo que ele mas que a gente tem que ter muito cuidado, até porque se tornaria incoerente em relação ao que nós estamos estudando.
Era isso. Zé Ricardo. Pois é, mas nós não estamos estudando, então a gente tem que estudar tudo, não só aquela mesma coisa, mas a gente tem que estudar, olhar o que os outros dizem para fazer crítica. A doutrina não é para fazer a crítica, ou é para aceitar? É para a gente ter uma crítica. Vai estudar. Não é nem para fazer crítica, mas para a gente comparar o que é certo e o que é errado. Mas o que é que eu Exatamente. Rapaz, só um minutinho. Eu acho que essa afirmação dele dizer que Kardec é o Messias, eu já achei um absurdo. E levando isso em consideração, isso eu já fico assim com o pé muito para trás com tudo que ele fala, entendeu? Porque eu acho assim, que a pessoa critica, como eu vejo as pessoas falar, por dar um exemplo para ti, o pessoal tem muita gente que debocha do Chico Xavier, chama de Chiquinho. Só quer saber das obras básicas e critica bastante as obras de Chico Xavier, que não vale nada, que enrola. Eu já vi várias pessoas falarem isso, várias. Eu vou levar isso em consideração? Não, porque na nossa avaliação, na maioria das pessoas que avaliam a obra de Chico Xavier, é uma obra seríssima. E como é que eu cheguei? Você sabe como é que eu cheguei na história dos Messias? Ouvindo Haroldo Dutra Dias. Ele cita essa revista aqui de fevereiro de 68. Eu vim atrás, entendeu? Então, assim, ele leva em consideração. Então, assim, eu acho essa afirmação dos amigos, só um minutinho. Eu acho a afirmação dos amigos meio absurdo dizer que Kardec era o Messias. A começar pelo começo, né? Olívio, eu acho que não se deve nem perder tempo, porque não tem fundamento, entendeu? Não, vocês não entenderam o que eu disse. Ele disse. Tudo bem. Pode falar, Conceição, pode falar. Olívio. Conceição, pode falar. Olívio, meu irmão. O interessante é que Jesus nunca disse que ia voltar. Lá em Atos dos Apóstolos, ele começa logo, eles começam logo dizendo isso aí. Que Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias na terra. E quando ele partiu para o Pai, os apóstolos foram questionar o que é que seria dele sem ele. Ele disse: vocês farão muito mais do que eu fiz, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que pediu o Pai em meu nome ele atende. Quer dizer, ele não disse: olha, fique tranquilo que eu vou voltar. Ele disse isso não. Ele disse que ia para junto do Pai, tudo que pedisse a ele no nome dele, ele atendia. Foi isso que ele falou, deixou fechado. Então, como está sendo dito aqui, entendeu? Se haverá falsos cristos e falsos profetas, por que não pode haver verdadeiros? É uma pergunta que fica no ar. Exatamente. E a gente sabe a gente sabe pela doutrina que o espírito não retroage. Não retroage. Isso. Não retroage. Assim, bora em frente. Tem mais algum comentário? Juliana, você comentou, já comentou, né, Juliana? Mas eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada depois nessa questão desse palestrante, para entender em que eles fundamentam para falar isso. Aí na próxima semana eu digo alguma coisa, tá bom assim? Tá. Vamos Só uma sugestão, Conceição, para facilitar para a gente, você podia mandar o link dessa palestra, se possível, se for possível, porque é muito interessante a gente realmente ver isso aí, ouvir o que ele tem a dizer. É só uma sugestão, se você puder. Tá certo, eu mando para você. Coloca no grupo, Conceição. E aí a gente assiste, né? E dá a opinião. Pode colocar o vídeo no grupo lá, que ela faz parte, né? Acho que ela está lá no grupo. Fernandes, temos 10 minutos, então eu acho que vai dar para a gente ler pouco, mas pelo menos para ler um parágrafo aqui. Aí a gente encerra. Aqui, ó. Assim, eu acho que está aqui, né? Pronto. Assim como se reconhece, né? Aqui. Isso. Fernandes. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, isso mesmo. Assim como se reconhece a qualidade da árvore por seu fruto, o verdadeiro Messias será reconhecido pela qualidade de suas obras e não por suas pretensões. Não são os que se proclamam
porque talvez eles próprios se ignorem. Vários estarão na terra sem ter sido reconhecidos. É vendo o que terão sido e o que terão feito que os homens dirão, como disseram do Cristo, aquele devia ser o Messias. Ok? Pode continuar, tá? Ainda dá para continuar ainda. Há 100 pedras de toque para reconhecer os Messias, os profetas do contrabando. A definição do caráter dos que são verdadeiros é antes feita para desencorajar os contrafatores do que para excitar a representar um papel que não tem força para desempenhar e só lhes acarretaria dissabores. É ao mesmo tempo dar aos que tentarem abusar os meios de evitar serem vítimas de suas velhacarias. Pronto, Fernando, vou parar aqui que encerra o 3. Ok. Eu vou agora abrir, faltando só 8 minutos. Ricardo, por favor, algum comentário aqui desse parágrafo? Pouca coisa, porque a gente já tinha discutido, mais ou menos, e o Kardec, ele explica, ele vai mais de frente, ele retoma para ficar bem claro. Então, a definição, como ele diz assim, do caráter, é feita para desencorajar os contrafatores, né? Os contrafatores, é isso mesmo. Ele deu aquelas características. E ele diz que há muitas maneiras de reconhecer. Então, aquele que é falso, ele vai se contradizer, ele vai cair pelos seus próprios atos. Então, para mim, ficou claro. Então, são as obras dele vão dizer quem vão desmascará-lo. Entendi, nesse sentido. Ok. Juliana, algum comentário? Não, Ali. Conceição, sobre esse parágrafo que nós lemos agora, algum comentário? Conceição? Ela está no grupo, peraí, que eu estou no texto. Peraí. Conceição? Algum comentário? Fernandes, bora fechar então. Okay. Fecha aí que eu dou só uma fechadinha no final. Sabemos que Kardec usava muito o método experimental. Ele compara, ele justifica por que é que isso é isso, por que é que não é. Olha, e acho que nós precisamos fazermos o mesmo. Analisar um palestrante, analisar uma obra e comparar. Isso é possível? E por que não é possível? Não é só dizer não é, mas vamos analisar, vamos sermos coerentes, analisar isso com carinho. Porque quem nos ensinou foi Kardec a sermos assim. Então, assim precisamos ser. Analisar com critério, entendeu? Nosso grupo está aqui para a gente estudar. Eu sentia muita falta de um grupo desse. Falei muitas vezes lá na Casa Espírita, porque quando surgisse uma dúvida, nós teríamos a quem buscar. A um grupo sério que estuda, entendeu? Pra gente, isso pode ser assim. E esse grupo junto vai estudar, vai analisar isso, certo? Com critério para dizer, não, isso é assim, pode ser assim, não pode por isso, e justificar o porquê. Como o Kardec está falando para a gente agora. No mês de fevereiro foi dito tudo aquilo ali, e daqui no mês de março ele está analisando, ponto por ponto. É como o Zé Ricardo fez, diz, é difícil não seguir esse homem. É muito difícil. Essa doutrina, ela nos encanta pela verdade que ela nos mostra. Não existe subterfúgio, não existe isso. Eu acho que é assim, não existe achismo. Tá certo? Muito bom. Pronto, então, assim... Então ele encerra a terceira parte aqui dos comentários dele, né? Fazendo algumas definições, dizendo que falando sobre o Cristo, né? Ou sobre os Messias, né?
falando, o que, é que ele fala aqui? Deixa eu ver aqui, o mais importante. Ó. Há 100 pedras de toque para reconhecer os messias e os profetas de contrabando. Ou seja, aqueles falsos profetas ou messias, você tem várias maneiras de comprovar o que não são, né? Como foi colocado anteriormente, a primeira pedra angular que temos é o quê? Ser humilde, né? Se pegar o Messias que não seja humilde, meu amigo, não é Messias. Gente, bora encerrar por hoje, faltando 4 minutos. Alguém quer fechar algum comentário? Conceição, depois você bota lá, aparece esse rapaz lá no grupo e dá uma olhada. Tá bom? Alguém quer fazer a prece final? Quer fazer algum último comentário? Fernandes, Ricardo, Juliana? Somente para dizer que eu concordo plenamente aí com o Fernando, pelo grupo, pela seriedade, pela forma como está sendo conduzida. Rapaz, é muito bom trabalhar com vocês, realmente. E eu trabalho, tenho a oportunidade de trabalhar com a Conceição em outras tarefas, na CEF, e eu estou vendo aqui a participação da Conceição, eu estou super feliz assim com isso, porque ela não é muito de falar, então ela está muito à vontade nesse grupo, e assim como nós outros estamos. Então, muito bom mesmo, viu? Valeu, pessoal, por mais uma noite boa de estudo, de muita luz. A prece final, quem faz hoje? Prece final, quem quer fazer? Eu posso fazer, meu irmão. Faça, meu irmãozinho querido. Mestre amado, portador das graças e da bondade, permite-nos, Senhor, seguirmos os teus ensinamentos com respeito, com humildade, sempre unidos, Senhor. Que a vossa divina luz nos ilumine esse caminhar, Senhor. E de mãos dadas, como os apóstolos, Senhor, da nova era, temos essa doutrina por bússola. Temos Jesus por lume. Avante, queridos irmãos. Espíritos milenares dirigem esse nosso estudo. Sejamos mais irmãos do que já fomos um dia, unidos pela mesma fé, renovados na luz da esperança, seguiremos adiante, Senhor. E dizer-te, Senhor, muito obrigado, Mestre amado, por esses momentos maravilhosos que passamos juntos. Abençoa-nos, Senhor, sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um abraço grande de cada um de vocês. Obrigado, um abraço, Conceição, Ricardo, Juliana, Fernandes. Boa noite. Boa noite, Conceição. Um abraço grande, minha irmãzinha. Posso lá, viu, por favor? Viu? Alô? Um abraço, Juliana. Posso ir lá falar o vídeo. Boa noite. Boa noite. E aí, Ricardo, um abraço grande, meu irmão. Boa noite a todos. Abraço, meu irmão. Abraço. Abraço do coração. Até mais. Abraço. Boa noite a todos.